Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 2. Estamos estudando essa carta e nós vamos avançar um pouquinho hoje, já entrando no capítulo 2, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. A nossa série tem como tema geral a grandeza e a suficiência da obra de Cristo. Esse é o tema geral da nossa série, baseado nessa carta aos Gálatas. E se você ainda não leu essa carta, ou se você não estudou ainda essa carta, faça isso, né? Leia durante a sua semana, para que você possa estar mais inteirado ainda daquilo que a gente está tratando. E hoje nós vamos pensar sobre a unidade do Evangelho. Gálatas 2, de 1 a 10. Vamos ficar em pé para fazermos a leitura. Eu estou com a NVI, talvez a sua versão seja um pouquinho diferente, mas a ideia, o sentido é o mesmo da palavra. Gálatas 2, de 1 a 10. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada por alguns falsos irmãos, porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus operou por meio de Pedro como apóstolos aos circuncisos. Também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Pode sentar, querido. Irmãos, nós temos aprendido aqui nesta carta que havia uma divisão social e racial nas igrejas da Galácia. Os primeiros cristãos, eles eram judeus, mas à medida que o Evangelho foi sendo disseminado a partir de Jerusalém, nós vimos que muitos gentios passaram a receber a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, o plano de redenção sempre foi um plano universal, não é? Nós vemos a promessa de Deus a partir de Abraão, em ti, ou seja, na sua descendência, e nós vamos ver quando chegarmos aqui no capítulo 3 dessa carta, quando Paulo vai interpretar essa passagem de Gênesis 12, ele vai dizer que o descendente é Cristo. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E o Evangelho, ele começa a ser anunciado em Jerusalém. Jesus disse isso: Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí o Evangelho vai chegar às igrejas daquela região da Galácia. Igrejas são plantadas naquela região. Contudo, um grupo de mestres gálatas estava agora tentando
incutir na mente daqueles cristãos gentios que eles deveriam também guardar os costumes cerimoniais tradicionais da lei de Moisés, como faziam os judeus. Eles estavam dizendo que eles deveriam crer em Jesus, que eles deveriam depositar toda a sua fé no sacrifício substitutivo de Cristo, mas que ainda faltava algo além. Era Jesus e mais alguma coisa. E por isso a gente tem essa carta, o resultado desses falsos ensinos, o resultado dessa perturbação, e é assim que Paulo chama essa atitude. Se os irmãos olharem aí para o capítulo 1, Paulo vai dizer exatamente isso, né? No versículo de número 6, Paulo diz: admiro-me de que vocês estavam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem o outro evangelho. No versículo 7, Paulo diz que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando. E não só perturbação, mas Paulo chama isso de perversão do evangelho. Ele diz querendo perverter o evangelho de Cristo. Eles ensinavam que os gentios tinham de observar as leis dos alimentos, se circuncidar, para serem plenamente aceitos por Deus. E aí Paulo se levanta da parte do Senhor com uma veemência muito grande em defesa do evangelho. E por que Paulo faz isso? Por que Paulo lutou contra esse outro evangelho, entre aspas, que ele chama? Porque abrir mão do verdadeiro evangelho é abandonar e perder o próprio Cristo. Se aquilo que Jesus fez na cruz não é suficiente, nós ainda permanecemos no pecado, nós ainda permanecemos na dúvida, nós ainda permanecemos emocionalmente instáveis, porque você sempre vai precisar fazer algo mais, sempre vai precisar acrescentar algo mais àquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E quando nós olhamos para esse capítulo 2, esse empenho de Paulo, esse zelo de Paulo pelo evangelho, pelo verdadeiro evangelho que estava sendo pregado aos gentios, foi tão grande que ele tem que fazer uma viagem a Jerusalém. Ele estava buscando literalmente a unidade do evangelho, que aquilo que os líderes em Jerusalém estavam anunciando para os judeus seria a mesma mensagem que ele estava pregando aos gentios e vice-versa. Porque se a liderança de Jerusalém acatasse aquilo que os mestres lá na Galácia estivessem tentando imprimir às igrejas gentílicas, haveria uma divisão. Eles seriam acusados de pregarem duas mensagens. Se você está em Jerusalém, você ouve uma mensagem. Se você está entre os gentios, você ouve uma outra mensagem, mas o evangelho é um só. O evangelho vai nos apontar para a suficiência do sacrifício de Cristo. O homem é salvo, justificado, recebido como filho de Deus, é plenamente aceito por aquilo que Cristo fez. Quando depositamos a nossa fé em Jesus, no seu sacrifício substitutivo, nós somos perdoados, reconciliados com Deus, adotados como filhos de Deus, selados com o Espírito Santo da promessa, e isso basta para as nossas vidas. E aqui nós vamos perceber nessa passagem o que leva o apóstolo Paulo a essa viagem. Isso, irmão, já começa a nos falar sobre a importância de zelarmos pela mensagem do Evangelho. Paulo entendia que isso aqui era do coração da fé. Não dá para você negligenciar, não dá para você passar por cima, achar que isso não é importante. Existem algumas realidades doutrinárias que são periféricas, mas existem os pilares fundamentais da fé que não podem de maneira nenhuma serem removidos. E Paulo está lidando com o pilar da fé, justificação pela fé em Cristo somente. E ele então vai fazer uma viagem, isso me chama a atenção, né? Isso exige tempo, isso exige recurso, mas Paulo está lutando pela causa do Evangelho. Paulo está lutando pela verdadeira fé, que é a transformadora. E ele diz aí, o objetivo de ir até Jerusalém, 14 anos depois
do seu encontro com Jesus. Ele diz no versículo 2, fui para lá por causa de uma revelação. Talvez aquela passagem de Atos 11, 27 nos apresente essa resposta, né? Aquela visão da fome, a revelação de que haveria fome em Jerusalém. Então, no primeiro momento, Paulo sobe por essa revelação, mas ele vai dizer também que havia um motivo particular para ele subir lá. Ele diz, para que eu não tivesse corrido inutilmente, no final do versículo 2. Paulo queria que houvesse essa unidade, o parecer daquela liderança dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, que eram os líderes da igreja, se o parecer deles fosse favorável, se eles confirmassem a mensagem que Paulo estava pregando entre os gentios, aqueles judaizantes que saíam de Jerusalém seriam envergonhados. Então era muito importante Paulo, né? Até porque, irmãos, ele era acusado, né? E muitas vezes a gente vê isso nos escritos de Paulo, de que ele não participou daquele grupo inicial dos 12. Ele se coloca lá, escrevendo aos Coríntios, que ele foi como que um nascido fora de tempo, mas ele também viu o Senhor. Por isso que na mensagem da semana passada, o pastor Érico enfatizou esse chamado de Paulo, ele entendendo que ele foi chamado da parte de Deus, que ele não precisava da aprovação humana, porque ele também viu o Senhor, que o evangelho que ele pregou, ele recebeu de Jesus por revelação direta. Então ele não era em nenhum momento, em nenhum milímetro inferior àqueles irmãos que andavam com Jesus, os que foram chamados para ser apóstolos, Pedro, Tiago, João e os outros 9. Então Paulo, motivado por esse zelo, ele diz, eu não quero ter corrido em vão, eu preciso dessa unidade, que o evangelho pregado seja um só, para todas as nações, para a glória de Deus. Então, irmãos, a grande ideia dessa passagem é que Paulo queria que os líderes da igreja em Jerusalém concordassem que a circuncisão não era necessária para os cristãos gentios, que eles não fossem forçados à circuncisão, porque não faria nenhum sentido, isso destruiria o seu ministério. A essência da fé que Paulo pregava, na suficiência da graça de Deus revelada em Jesus, seria anulada. Por isso Paulo vai a Jerusalém. A luta era pela unidade do Evangelho. E nós vamos ver então nessa manhã algumas marcas da verdadeira unidade do Evangelho, ou seja, aquilo que é comum, aquilo que é pregado entre judeus, gentios, cristãos de todas as épocas e em todas as culturas. O que nós aprendemos aqui nessa passagem? Em primeiro lugar, o Evangelho da fé em Cristo é para gente de todas as culturas. É isso que estava em jogo aqui. E a gente percebe o apóstolo reconhecendo isso, que no Evangelho nós somos livres para servir ao Senhor, firmados na sua graça e também na sua criatividade, mas sem abrir mão daquilo que é essencial. Paulo está dizendo aqui, no versículo de número 9, reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Eles entenderam que a fé era a mesma, que o evangelho era o mesmo, mas que o chamado era diferente. Os irmãos se lembram quando Pedro foi à casa de um centurião romano, a crise que foi, não é? Com o centurião romano, o Senhor falou uma vez só, com Pedro teve que mostrar várias vezes, né? Por causa da formação dele. Paulo já tem essa liberdade, então Deus é criativo, Deus é sábio. Há pessoas que foram chamadas para atingir determinados públicos. Há igrejas que são mais eficazes em determinados lugares. É a sabedoria de Deus, é a multiforme sabedoria de Deus. Mas a fé, o evangelho, a mensagem é a mesma. Então Paulo, quando está indo dialogar com a liderança em Jerusalém, ele vai perceber isso, que a fé, e a defesa dele é essa, que a fé em Cristo Jesus é para todas as culturas.
Aqueles judeus que foram formados, que tiveram toda aquela orientação religiosa, eles agora precisam discernir a fé em Cristo, mas eles têm já uma tradição muito forte. O que não faz sentido para os gentios, o que não fazia sentido orientar os gentios, olha, vocês têm que fazer aquilo que nós recebemos como ordem lá de Gênesis 17. A circuncisão, um sinal entre Deus e a nação israelita. A partir de Abraão, vocês não são descendentes nacionais de Abraão, embora herdeiros da mesma fé, Abraão seja o pai da fé, mas não faz sentido um cristão gentio passar pela circuncisão. A verdadeira fé é para a gente de todas as culturas. Deus chama Pedro para alcançar os circuncisos, ou seja, os que são judeus. Deus chama Paulo para levar essa mensagem àqueles que são gentios, mas a palavra é a mesma. E ele reconhece isso no versículo 7, versículo 8. Reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, ou seja, aos que não são judeus. Os que não são judeus precisam ouvir o evangelho. E Deus levanta Paulo, para ser esse apóstolo aos gentios, para que aqueles que não estão dentro das fronteiras de Israel, que não foram criados dentro dessa cultura religiosa, eles possam ouvir a graça salvadora. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, o evangelho chegou até nós. O evangelho chegou na nossa cultura, marcada por idolatria, pela nossa herança europeia, marcada pelo animismo, marcada pela nossa herança indígena e também africana. O evangelho chegou no meio dessa confusão toda. E nós conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo na nossa terra, e nós louvamos a Deus pelo casal Cali e por outros missionários que vieram para cá, para dizer para mim e para você, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia essa voz chegou à sua mente, ao seu coração, porque o Evangelho de Jesus é para todas as culturas. Bendito é o nome do Senhor, é um Evangelho único, a unidade da fé em Cristo deve ser anunciada em todas as culturas. Louvado seja Deus. Por isso Paulo vai a Jerusalém, por isso ele faz uma viagem, gasta dinheiro, gasta tempo, vai ter embates ali importantes, porque ele está defendendo a unidade da fé em Cristo Jesus. Segundo lugar, olhando para esse texto, nós percebemos que somente a fé em Cristo e não outro ritual qualquer é suficiente para a salvação. Somente a fé em Cristo Jesus. Se você correr o seu olho aí mais adiante, chegar lá no versículo 16, você vai perceber essa verdade sendo explícita. Semana que vem você vai chegar nesse versículo, mas hoje nós precisamos lançar mão dele para mostrar o contexto daquilo que Paulo está falando, daquilo que ele está defendendo em Jerusalém. E ele diz no verso 16, no 15 ele diz: nós judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos. O que é que nós sabemos? Que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. A única maneira de sermos aceitáveis a Deus, o Pai, que é santo, 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 e nós cantamos mais uma vez que Ele é santo, que os anjos declaram que Ele é santo, que a igreja declara que Ele é santo. Meu irmão, esse era o último atributo que eu e você pensávamos a respeito de Deus. Nós tínhamos pavor da santidade de Deus. Isaías, naquela experiência gloriosa do capítulo 6, quando ele se depara com a santidade de Deus, ele diz: ai de mim, estou perdido, ai de mim. Quem é que pode permanecer de pé, um homem pecador, diante de um Deus que é 3 vezes santo? Como no hebraico não existe santíssimo, a palavra santíssimo, quando há necessidade de se elevar alguma coisa, se repete 3 vezes.
Quando a Bíblia diz santo, 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 está dizendo que não há ninguém tão santo como Ele. E como é que você vai permanecer diante desse Deus? Sendo pecador. A única hipótese é sermos lavados pelo sangue de Jesus. A ira de Deus que eu e você merecíamos foi descarregada sobre o Senhor. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por isso Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? A ira santa de Deus. Imagine, querido, a intensidade dessa ira, de um Deus que é perfeito, de um Deus que não falha, nele não há treva nenhuma, Ele olhando para você. E você sabe que diante dele você não vai permanecer, que você não vai poder entrar naquela eternidade sem o sangue do Cordeiro. E quando você reconhece isso, se arrepende dos seus pecados e confessa, eu preciso de um Redentor, eu preciso de um Salvador, e graças a Deus que Cristo Jesus veio a esse mundo, viveu nesse lugar, pisou o nosso planeta, o Verbo se fez carne, e Ele vai à cruz do Calvário, Ele é obediente até a morte, morte de cruz, e Ele recebe a ira do Pai sobre Ele. Por algum instante o Pai vira o rosto para Ele, e Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Mas logo em seguida Ele diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E quando você se refugia nesse sangue, você é perdoado, você é reconciliado. A pergunta é, precisa de algo mais além disso? Precisa acrescentar à cruz aquilo que Cristo fez. Não há nada nesse mundo, querido. Não há nada que nenhum homem pecador como eu e você possamos acrescentar aquilo que foi perfeito, aquilo que Cristo conquistou perfeitamente. A Hebreus 7:25 diz que Ele salva totalmente, Ele salva perfeitamente todo aquele que se achega a Deus por meio dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Paulo ouve aquilo, ele fica apavorado. Os judaizantes dizendo, não adianta você crer somente em Jesus, você tem que passar pela circuncisão, você tem que guardar sábado, lua nova. E Paulo então fica indignado e vai a Jerusalém. E quando chega lá, louvado seja Deus, a unidade do Evangelho é preservada. E Paulo, trazendo o relatório para a igreja, ele diz exatamente isso, nós somos justificados somente pela fé em Cristo Jesus e não pela prática da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Ninguém. Somente Jesus cumpriu plenamente a lei e nós falhamos em algum ponto. Nós fomos chamados, irmãos, para amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos o próximo como a nós mesmos. Será que nós conseguimos isso o tempo todo? Cristo fez isso. Por isso nós só podemos ser justificados, recebidos, aceitos, plenamente aceitos pelo Pai, por causa da justiça de Jesus. A justiça de Jesus é transferida a você. A linguagem teológica é imputada quando você crê em Jesus Cristo. É transferida. Pai olha para mim e para você, depois que nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus, quando Ele olha para nós, Ele vê o sangue do Cordeiro sobre nós. Foi o que aconteceu lá no Egito, a destruição, o anjo destruidor veio passando e quando viu o sangue no umbral da porta de todo aquele que creu, poupou, passou por cima, louvado seja Deus. Você precisa se refugiar no sangue de Jesus. Porque imagine você entrar diante do juízo e ter que olhar a face de Deus e dizer assim, eu não precisei de Jesus. Eu mereço estar aí nesse céu, porque eu fui uma boa mãe, eu fui um bom pai, eu fui um bom filho, eu fui um político honesto. O anjo do Senhor falou, não é possível que ele está falando, né? Eu fui um homem íntegro, eu fui uma mulher íntegra. Meu amado, se houvesse outro meio de você viver a eternidade diante daquele Deus que é santo, 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 no lugar que é santo, onde não entra pecado, não entra morte, se houvesse algum outro meio de você entrar naquele céu, Deus pouparia o seu filho Jesus. Mas Deus não poupou o seu filho, Ele entregou no teu lugar, no meu lugar. Isso nos humilha diante da cruz.
mas isso nos enche de alegria, porque o Senhor não nos desamparou, o Senhor não nos deixou desamparados diante da sua tremenda santidade. Ele providenciou um substituto para nós. Jesus é o nosso substituto na cruz do Calvário. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai viver eternamente. Amém, querido? Só em Cristo podemos nos tornar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Nos lembramos dos nossos pais, depois da consciência do pecado, tiveram medo, vergonha, culpa e tentaram cozer para si folhas de figueira para tapar a sua nudez. Mas a Bíblia diz que Deus sacrifica um animal e os veste com a pele daquele animal. O cordeiro foi morto em nosso lugar para nos vestir, para cobrir a nossa nudez espiritual, para que possamos ter comunhão novamente com o Pai, para que possamos adorá-lo na beleza da sua santidade, em nome de Jesus. Amém, querido? As leis cerimoniais não foram tanto abolidas ou substituídas, elas foram cumpridas. Elas são cumpridas em Cristo, porque é Ele quem nos purifica, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Com isso, vem a grande afirmação de Gálatas, que a nossa justificação se dá pela fé em Cristo somente, e não por obras da lei. Amém? Louvado seja Deus. Terceira verdade ligada a essa unidade do Evangelho, nessa passagem, é que o Evangelho de Jesus Cristo produz a verdadeira liberdade. Sabe, irmão, quando você crê nisso, quando você crê que o sangue de Jesus é suficiente para te perdoar, para te lavar, e que ao crer nesse sacrifício, você é recebido como filho amado e filha amada de Deus. A sua identidade agora está transformada, você não é mais escravo do pecado, você agora é filho de Deus, você é filha de Deus. Isso nos liberta verdadeiramente. Nos liberta do moralismo, nos liberta do tradicionalismo, nos liberta da insegurança emocional. Nós não viramos mais um joguete nas mãos de Satanás. Será que eu sou salvo hoje? Será que amanhã eu vou ser salvo? Você descansa na obra de Jesus. Você descansa no poder do sangue do Cordeiro, na eficácia desse sacrifício. Não foi preciso fazer um segundo. Ele venceu um único sacrifício, uma única oferta, de uma vez por todas. Ele fez a purificação dos nossos pecados, Hebreus 1:3, e se assentou à direita da majestade. Por que ele se assentou? Porque a obra foi concluída. Não precisa nenhum acréscimo àquilo que Cristo fez em nosso lugar. Isso traz descanso para nós. E aqui nós vemos a verdadeira liberdade. Quando chega em Jerusalém, Paulo foi acompanhado de Barnabé. E Paulo levou também Tito com ele, que belo nome, né? Levou Tito com ele. E diz o texto que Tito, mesmo sendo grego, versículo de número 3, ele não foi obrigado a circuncidar-se. Era o desejo daqueles judaizantes. Seria uma prova cabal. Eles queriam terminar com o ministério de Paulo agora. Agora que eu quero ver, você está aqui em Jerusalém. A liderança está toda aí, Pedro, Tiago e João. Eles acharam que Paulo teria temor de homem. Quantas pessoas têm temor do homem? Eu conheci um homem que ouviu a mensagem do Evangelho e ele falou assim: se eu receber a Cristo, eu mato a minha mãe. Se a minha mãe souber que eu troquei, entre aspas, de religião, ela vai morrer. Ele tinha temor da mãe dele. A mãe dele faleceu agora, há pouco tempo. E ele entregou a vida dele ao Senhor. Deus teve misericórdia dele. Ele poderia ter morrido antes da mãe e ir para o inferno. Por quê? Porque temeu mais a mãe do que a Jesus. Temor do homem. Paulo falou assim: de maneira nenhuma Tito vai ser circuncidado. E os apóstolos não trouxeram esse peso. Isso nos mostra que a verdadeira mensagem do Evangelho traz liberdade para nós. Que coisa maravilhosa.
Não, você tem que receber o Senhor Jesus e tem uma série de coisas para você cumprir. Se você entregar a sua vida aqui hoje, um diácono vai entregar para você uma lista. Quantas horas você tem que orar de joelho, quantas horas sentado, quantas horas em pé, quantas vezes vai ter que ler o Salmo 119. E você começa a acrescentar as coisas à cruz. Não, querido, nós oramos, nós adoramos, nós jejuamos, nós lemos a palavra para adorar, para servir, para nos alegrar na presença do Senhor, porque a nossa dívida já foi paga no sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus! Se hoje Jesus voltar, se hoje nós partirmos desse mundo, se você estiver refugiado no sangue dele, você vai viver na eternidade com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós fomos justificados pela fé em Cristo. Tito não teve que ser circuncidado. Louvado seja Deus. Nós somos libertos da insegurança emocional. Timothy Keller diz: quem acredita que o nosso relacionamento com Deus se baseia na observação de um comportamento moral, caminha sobre uma esteira móvel infinita de culpa e insegurança. Você não dá conta, querido. Se é Jesus e mais alguma coisa, você nunca vai dar conta. Você sempre vai achar que está faltando alguma coisa. Me lembro que, já falei aqui algumas vezes essa experiência, minha mãe dizendo: olha, seu pai disse que não vai ao casamento da sua irmã, só tem um jeito, vamos para o joelho. Vamos para o joelho. 2h da manhã. Aí sobe o terraço, a gente vai orar, minha mãe: Senhor, abençoa o azulejo da casa da irmã. Minha mãe está dormindo. Falei: mãe, vamos voltar, vamos dormir. Amanhã cedo a gente ora, porque o horário não vai interferir em nada. Ela achava que tinha que ser de 2h da manhã. Colocaram na cabeça dela. Aquela história que de uma madrugada a fila é menor, né? Irmão, tem gente que ora de madrugada, é uma maravilha, né? Mas se você não conseguir, às vezes você não consegue. Ora a hora que você acordar, né? E aí a gente orou e pela misericórdia do Senhor, meu pai foi ao casamento, né? Mas a minha mãe achava que tinha que ser às 2h da manhã, botaram na cabeça dela, e vai a gente lá subindo numa friagem miserável, né? Não tinha janela ainda, estava em obra ainda, e a gente ali, quando ela orou pelo joelho da azulejo da irmã, eu falei: vamos descer agora, vamos descer, porque essa oração não vai chegar nem no teto, vai parar no azulejo, né? Então, às vezes, a gente fica com isso na cabeça, né? Então, o Evangelho, ele resolve a nossa identidade. Agora nós somos filhos amados. O servir é resposta de adoração, de gratidão, de louvor ao Senhor. Não o contrário. A lógica da religião é: eu faço, eu obedeço para ser aceito. O Evangelho é o contrário. Nós fomos aceitos pelo sangue de Jesus, por isso nós obedecemos. Por isso nós adoramos, por isso nós servimos. A gente não serve para ser aceito, nós fomos aceitos e agora nós servimos. Servimos ao Senhor com alegria. O Senhor que entregou a vida por nós. Não que o nosso serviço vai gerar a nossa salvação. É o contrário. Já fomos salvos em Cristo. Por isso trabalhamos, por isso nos afadigamos, nos esforçamos para avançar, para que nós possamos levar essa mensagem adiante. Paulo dá esse exemplo aqui, ele vai a Jerusalém, ele está lutando pela fé, mas a fé que ele já recebeu em Cristo Jesus. Embora os crentes gentios também tenham diante de si os imperativos morais dos 10 mandamentos, obviamente, não devemos adulterar, roubar e mentir, obedecemos não por medo e insegurança, quanto à esperança de merecer a nossa salvação, mas na liberdade e segurança de que já estamos salvos em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Você obedece por amor. Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Obedece porque me ama. E nós amamos porque ele nos amou primeiro. E por último, irmãos, tratando dessa unidade, aquilo que foi acordado ali entre a liderança que está pregando para os judeus e Paulo que está pregando aos gentios com a sua equipe de ministério. Eles entenderam que o Evangelho de Jesus Cristo produz em nós a verdadeira comunhão e nos move ao cuidado com os mais pobres. Interessante, ao invés
de haver ali uma briga, ao invés de ter ali uma contenda, sabe o que aconteceu? Sabe o que os apóstolos fizeram com Paulo? Estenderam a destra da comunhão. Quando você aperta a mão de alguém, isso é um sinal de concordância, isso é um sinal de aceitação, de amizade. Eles estão dizendo, siga em frente. E Paulo, na verdade, não foi ali para pedir autorização para eles aceitarem o evangelho que Paulo pregava, porque era o mesmo que eles pregavam. Paulo só queria que eles saíssem dali em unidade, para que houvesse essa comunhão, essa cooperação, para que quando os judaizantes chegassem ali denunciando, olha, Paulo está pregando na região da Galácia, nenhum daqueles convertidos ali tem sido circuncidado. E Paulo queria que os apóstolos dissessem, e nem vão ser. Não vão ser e nem precisam ser, porque eles foram justificados pelo sangue de Jesus. É isso que Paulo está buscando aqui. E aí, amados irmãos, que coisa maravilhosa, o texto vai dizer, no versículo 9, reconhecendo a graça que me fora concedida. Isso aqui é maravilhoso. Se Paulo está pregando o evangelho para pessoas que aqueles líderes não tinham acesso, não tinham traquejo para alcançá-los. Por que isso acontece? Por isso que existe o evangelho que é pregado para as crianças, para os adolescentes, para a juventude, uma linguagem acessível. Paulo é esse cidadão do mundo, né? Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, mas ele tem cidadania romana, ele tem facilidade de acesso. Ele prega lá no Areópago, ele prega para os filósofos gregos, epicureus, estoicos, no capítulo 17 de Atos. Ele tem essa facilidade. Pedro tem mais facilidade de se dirigir aos judeus. Quando Pedro é colocado em xeque com o gentio, ele não sabe o que fazer, por causa da formação dele. Então Deus pega esse homem, joga no chão, enche do Espírito Santo, fala assim, você vai dar testemunho aos gentios. Paulo é esse apóstolo aos gentios. Mas, independente do chamado dele ser para públicos diferentes, o texto diz no verso 9, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João reconheceram a graça de Deus sobre Paulo. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, o que eles fizeram? Estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Louvado seja Deus. A gente tem uma igreja só diante do Senhor, né? Olhando para o nosso contexto, mas se uma igreja prega verdadeiramente o Evangelho de Jesus, nós temos que estar unidos nesse mesmo propósito. Nós não vamos ganhar o mundo sozinhos, nós somos uma igreja, a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo, na direção da evangelização dos não alcançados. E eles então estão estendendo a mão da comunhão, e aí o texto vai nos declarar isso. Eles concordaram, final do verso 9, eles concordaram, concordância, unidade, em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos judeus, aos circuncisos, aqueles que passaram pela circuncisão, aquilo que foi estabelecido entre Deus e Abraão. Houve paz. A unidade do Evangelho produz paz para nós. Se cremos, temos a mesma base de fé, podemos ter práticas diferentes, forma de cultuar, né? Formas de governo, isso é periférico, mas a essência da fé precisa ser preservada. Para nós nos unirmos a algum projeto, nós precisamos ter esses valores inegociáveis da nossa fé, em nome de Jesus. E ainda, o Evangelho também nos conduz ao cuidado aos mais pobres. E é interessante, a igreja em Jerusalém passava um tempo de fome. As igrejas dos gentios tinham mais recursos. Então, quando há essa recomendação aqui, né, no final, no versículo 10, somente pediram que nos lembrássemos dos pobres. O que me esforcei por fazer era também uma demonstração de unidade. Porque as igrejas dos gentios que estavam, às vezes, em lugares mais prósperos, né? Por exemplo, Corinto, Éfeso, em lugares portuários, com recursos maiores, se eles cruzassem os braços diante da fome, da dificuldade dos seus irmãos
em Jerusalém, das igrejas da Judéia, eles não estariam demonstrando a unidade da fé. E aqui, irmãos, nós precisamos parar para refletir também sobre essa questão do cuidado aos mais pobres. É um testemunho. Quando chegar no capítulo 6, a gente vai ver que a orientação é que nós devemos cuidar de todos, especialmente aos da família da fé. Mas muitas vezes nós recebemos pessoas aqui em nossa comunidade, eu gostaria que você atentasse a isso e orasse por isso. Às vezes algumas crianças que vêm estar conosco em dias de almoço na igreja. E aí, meu irmão, não adianta a gente ficar olhando um para a cara do outro. Chame para almoçar com você. Chame para a sua mesa, pague o almoço dessa criança. Deus tem mandado algumas aqui de perto. E nós temos tido a oportunidade de ser uma referência de paternidade para essas famílias. Que muitas não têm nenhuma referência de paternidade e maternidade. Então Deus tem feito isso. Se você parou para pensar, no último almoço que tivemos aqui, tivemos quase 10. Né? Então não espere por ninguém, vai lá e traz para a tua mesa. Né? Ou então, se quiserem sentar juntos na mesma mesa, abençoe. Vamos acolher, vamos ser referência de paternidade, de família. A igreja é a família de Deus. E nós temos tido essa oportunidade. E isso aqui está em jogo também. Nós precisamos cuidar. O Senhor Jesus nos deu essa recomendação. Os pobres sempre estarão com vocês. Lamentavelmente, as estruturas de poder malignas desse mundo causam isso, mas a igreja foi chamada para andar na contramão do mundo. A não fingirmos que não vemos as situações e a servirmos para a glória de Deus. Nós temos essa vocação aqui na igreja. Alguns irmãos falam assim, o bazar da igreja é isso mesmo que vocês cobram aqui? Esse é o valor da roupa mesmo? Alguns compram aqui para revender em outro lugar. A igreja está sendo abençoadora, está até gerando empreendimentos aí no entorno. Há coisas que são até doadas, nem são vendidas. Porque é o nosso contexto, é onde a gente está. E a gente precisa demonstrar o Evangelho também nessas atitudes, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos caminhar para a conclusão e para as aplicações. Nós, muitas vezes, temos a falsa ideia de que nós somos os nossos próprios salvadores, mas a mensagem do Evangelho nos humilha quando nos apresenta a nossa incapacidade espiritual. O Evangelho de Jesus Cristo, pregado por Paulo, deixa claro que a salvação do início ao fim é obra de Deus. A gente não participa disso. Se é Jesus e mais alguma coisa, esse mais alguma coisa faz você participar de algo que você não participa. É perda de tempo. Porque aquilo que Cristo fez foi perfeito. Uma vez só, é suficiente para perdoar os seus pecados e te assegurar a vida eterna, em nome de Jesus. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? 3 aplicações. Você já encontrou em Jesus a sua verdadeira liberdade? Como o Evangelho de Jesus produz isso em nós? Jesus diz, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o Filho quem nos liberta, é o Filho perfeito de Deus, aquele que nunca cometeu pecado. Por que nós não adoramos a João, a Pedro, a Maria, a Paulo? Porque todos esses são pecadores. Mas Cristo não. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Quando ele morreu, diz o apóstolo Pedro, morreu o justo pelos injustos, para nos justificar diante do Pai. Segundo lugar, você crê que o Evangelho é a boa notícia do que Deus fez por meio de Cristo para lhe reconciliar com Ele, reconciliar você com Ele. O Evangelho é uma notícia daquilo que Deus fez através de Jesus. Você ouve a notícia, mas você não tem nenhuma ingerência sobre ela. Esse é o Evangelho. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Você ouve, você recebe, você anuncia, você adora, mas você não participa disso. Foi obra 100% de Deus através de Jesus. O Evangelho é a boa notícia. E por último, para nós como igreja,
Será que nós estamos dispostos a lutarmos pelo verdadeiro Evangelho, crendo que é a única esperança para os perdidos? Sabe, irmãos, quando eu olho para essa atitude de Paulo, eu fico muitas vezes envergonhado, porque Paulo, ele faz todo o esforço, ele vai a Jerusalém, ele bate de frente com os judaizantes, para dizer: aqui, na nossa esfera ministerial, nós não vamos aceitar outro evangelho. Nós não podemos aceitar, isso é uma blasfêmia contra Deus. Quantas pessoas muitas vezes têm ouvido um evangelho mentiroso, diluído, uma mensagem muitas vezes moralista, uma mensagem completamente fora do padrão de Deus, que sempre deixa a pessoa com medo, com dúvida. Mas o evangelho nos liberta. Cristo nos lava, o sangue de Jesus nos lava de todo pecado. O favor de Deus, a graça de Deus é suficiente para a nossa salvação. E isso produziu em Paulo um embate, o desejo de lutar pela fé genuína em Cristo Jesus. Ele vai a Jerusalém, ele vai conversar com quem tem que conversar para que houvesse a unidade do Evangelho. Muitas vezes há pessoas que estão perto de nós, que estão ouvindo uma falsa mensagem, muitas vezes nós não interrompemos ou não interpelamos, mas devemos fazer isso, para termos a certeza e a segurança de que aquela pessoa está ouvindo a mensagem correta. A resposta que vai ser dada, nós não temos esse poder de forçar ninguém, só o Espírito Santo pode converter, mas a mensagem precisa chegar genuína e verdadeira para a glória de Deus. Vamos orar, querido? Queria que nós parássemos diante do Senhor e agradecêssemos a Ele pela verdadeira liberdade que temos em Cristo Jesus, de crermos nesse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você ainda não abriu o seu coração para Cristo, faça isso hoje. Ore ao Senhor, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, que sou uma pecadora, eu não posso me salvar, mas eu creio que o Senhor morreu em meu lugar, e pela fé eu quero entregar minha vida ao Senhor nessa manhã. Faça isso. Ore ao Senhor, nos procure. Se você quer que nós oremos com você, estamos aqui para te ajudar, para orarmos juntos, para que você possa crescer na fé em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Vamos ficar em pé, amados irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor amado, muito obrigado pelo Evangelho de Jesus, pela obra de Cristo em nosso lugar, Senhor. E também, Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude no nosso privilégio, na nossa responsabilidade, como testemunha de Cristo nesse mundo, de levarmos essa palavra, de zelarmos, ó Deus, por esse Evangelho genuíno, pela pregação genuína, verdadeira da Tua palavra, Senhor. O Evangelho que liberta, que transforma, que nos apresenta a suficiência do sacrifício de Cristo em nosso lugar. Que nós sejamos zelosos, ó Pai, que nós sejamos fiéis à mensagem da Tua palavra e proclamemos essa palavra, lancemos a semente que opera a regeneração para a glória do Teu nome. Abençoa-nos como igreja, nessa semana, Pai, nas oportunidades que cada um aqui terá, que o Senhor nos use, Pai, para lançarmos a semente do Evangelho, para testemunharmos de que Jesus Cristo é o Senhor, o único Salvador, o único Redentor, o Cristo ungido, o Filho do Deus vivo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.